Vamos lá, né, gente? Hoje, nosso tema, licitações e contratos, Lei 14.133 de 2021. A ideia inicial é que a gente consiga falar durante todo o vídeo de licitações e contratos, mas caso não seja possível, e aí você já vai ver na legenda do vídeo, vai ser um vídeo de licitações e outro para contratos, porque demanda um certo tempo aqui para a gente, enfim, poder conseguir, né, destrinchar todo o conteúdo. Então vamos lá, sem perder muito tempo. Licitações e contratos Lei 14.133. Gente, inicialmente, a gente precisa saber que licitação, ele é um procedimento administrativo aqui, onde o poder público ele vai buscar pessoas, né, entidades, geralmente pessoas físicas ou jurídicas, para prestar um serviço ou mesmo para aquisição de bens. Imagina a seguinte situação. O município X precisa de uma merenda escolar. O município, em regra, ele não planta o seu próprio alimento. Não há esse costume. Antigamente, até o pessoal gostava de o suco plantar na escola e servir isso para os alunos. Mas eu preciso e eu tenho uma condição de fornecer merenda escolar para essa população, para essa criança. Ótimo. Como é que eu vou fazer essa aquisição desses alimentos? Através da licitação, através dessa contratação. Então a licitação ela vai ser que a ponte entre o desejo, né, a necessidade da administração pública e também esse terceiro contratado. Então temos aqui a administração pública que tem uma necessidade, nós vamos ter um terceiro que vai ter, né, a necessidade também de querer vender para a administração pública. Então, enquanto eu tenho uma administração pública que quer comprar, eu tenho um particular que quer vender, a licitação vai ser esse meio do caminho. E aí depois dessa licitação a gente faz um contrato. Então, a ideia da licitação inicialmente, ela veio para que haja o cumprimento da ideia da impessoalidade, do princípio da impessoalidade. Porque se eu tenho aqui a ideia, né, de escolher a melhor proposta, a proposta que seja mais vantajosa para a administração pública, eu não vou aqui então pensar em contratar o meu amigo, né, um parente. Por quê? Porque não necessariamente essa pessoa terá a proposta mais vantajosa. Então há toda essa discussão e há essa necessidade, essa regra da licitação prevista lá na Constituição Federal. E aí a gente tem hoje a Lei 14.133 que regulamenta esse procedimento. Então eu trouxe aqui um conceito do MASA para que a gente possa também trazer uma questão mais técnica, porque eu em relação à Consulpan aqui, eu não achei uma questão que fale de conceito, mas é costume com outras disciplinas dos serviços públicos e probidade, tem questões tão básicas que eles precisam apenas que você saiba do conceito. Então, o conceito aqui é bem interessante, eu trouxe aqui do Alexandre Maza, só pegar aqui o marca-texto. É o procedimento administrativo pelo qual entidades governamentais convocam interessados em fornecer bens ou serviços, assim como o local adquirir bens públicos, estabelecendo uma competição a fim de celebrar contrato com quem oferecer a melhor proposta. Então a licitação vai ser essa competição, vai ser esse caminho aqui entre a administração pública e o particular. E a ideia aqui, de fato, é que esse procedimento ele seja realizado, né? Existe uma certa burocracia aqui para que a administração consiga, né, pegar e conseguir, no final das contas, essa melhor proposta, a proposta mais vantajosa aqui, que no geral vai servir para toda a coletividade. Tranquilo, então, essa primeira parte, tira o print aí se precisar e vamos para frente. Nós temos, gente, a nossa Lei 14.133 dividida aqui basicamente em 4 partes. Nós temos aqui uns artigos iniciais que trazem conceitos, apesar de ser uma lei grande, né? A gente tem aqui mais de 180 artigos. Esse artigo aqui do 1 ao 10, ele traz diversos conceitos. O artigo 5º, por exemplo, o artigo 6º, traz alguns conceitos. Então a lei ela é autoexplicativa. Você vai lendo e nessas bancas, né, como a Consulpan, você precisa fazer pelo menos uma leitura aqui aprofundada dessa lei, porque cai de fato muita coisa vinculada aos artigos. E a gente vai ter a parte específica de licitações até o artigo 88, do 89 em diante, os contratos administrativos. E aí a gente vai ter também outras disposições relacionadas a crimes, por exemplo, tá aqui a partir do 155. Tranquilo? Então a lei tem mais ou menos essa divisão, a gente vai tentar hoje tratar de tudo, mas não for possível a gente dividir o vídeo, pelo menos aqui na metade licitações e mais na frente
em contratos. Tranquilo? Beleza. Professor, o que é que eu preciso saber, então, para entender licitação? Primeiro, aquele conceito, né? Saber que é um procedimento administrativo, saber que a administração busca a proposta mais vantajosa e, a depender do que você queira comprar, do tipo de material que você deseja fazer a aquisição, eu vou ter modalidades dentro da licitação diferentes. E a gente vai conhecer agora essas modalidades. Claro que não dá tempo de aprofundar tudo aqui, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A nossa primeira modalidade que eu trago aqui é o pregão. O que é que seria esse pregão? A gente, em relação a isso, né, vou fazer essas considerações iniciais. Antes das questões, a gente complementa resolvendo, tá? Dessa vez não dá para a gente ir só resolvendo e tratar do conteúdo, que eu preciso fazer essa explanação inicial para que você pelo menos tenha esse contato. Então, o pregão é uma das modalidades da licitação. Tem a Lei 14.133, e aí o pregão vai ser útil, o rito do pregão vai ser útil aqui dentro de alguns tipos de produtos. Então, bens e serviços comuns, eu vou utilizar aqui o pregão. A ideia é usar o pregão, que é a modalidade aqui mais simples, né? Tem um rito comum que já eu passo esse rito para vocês. Temos aqui a concorrência. A concorrência, ela é um pouco mais ampla que o pregão, e dentro da concorrência eu vou ter aqui eu vou adquirir bens e serviços especiais, serviços de engenharia. Quer dizer, professor, que esses serviços mais complexos, obras, não são realizados por pregão? Não é possível realizar por pregão? Perfeito. Essas obras mais complexas eu posso colocar através da concorrência, tá? O pregão ele fica com coisas mais simples, até pequenas reformas, uma pintura, algo mais simples. Mas se for uma obra, se mudar drasticamente aqui o ambiente físico, eu já tenho que escolher aqui a concorrência, porque bens e serviços especiais, e inclusive esses serviços de engenharia, ficam a critério aqui da concorrência, certo? Então, pregão um pouco mais simples, concorrência um pouco mais pesada. Me dá mais exemplos aqui, então, do que eu poderia contratar por pregão. Gente, você pode, esses bens comuns aqui, mesa, cadeira, caneta, enfim, café, tudo isso você pode fazer através do pregão. Concorrência, hoje, né, você não pode confundir com o 8666, que era a antiga lei. Hoje, a gente faz através do que vai ser contratado e não através do valor. Show! Nós temos o concurso. Esse concurso modalidade aqui, ele diz respeito a uma atividade artística, a uma atividade científica ou mesmo cultural. O maior exemplo que a gente tem aqui são, por exemplo, o concurso de monografias, o concurso da melhor redação, o concurso do melhor projeto arquitetônico. E aí o vencedor desse concurso vai ganhar aqui um prêmio, uma remuneração por conta desse trabalho que foi apresentado. Então o concurso é utilizado para essa finalidade, nessas atividades aí culturais, científicas, artísticas. Então isso que a gente usa a modalidade concurso. Nós temos o leilão. Leilão me lembra o quê? O leilão da igreja, né? Na minha comunidade há uma igreja, e essa igreja gosta de fazer quermesses, e daí fazem leilão, né? Vão leiloar uma galinha, um bolo por R$3.000 no final das contas. Esse é o mesmo leilão licitação? Não esse leilão, mas a ideia é a mesma. No caso do leilão aqui, a administração pública utiliza essa modalidade para, vamos dizer assim, para vender os bens, né? Para, eu ia dizer, a alienação dos bens, né? Mas para se desfazer desses bens. Eu estou tentando, gente, aqui achar palavras que deixem esse assunto um pouco mais fácil, tá? Quem tiver aí o entendimento um pouco mais aprofundado pode dizer, meu Deus, você está falando que para vender bens, mas quando eu preciso, né, repassar esses bens, a modalidade escolhida será o leilão. Beleza, então o prêmio aqui, né, na verdade, vai ganhar quem der o maior lance, que vai ser um critério aqui de contratação. Perfeito. Nós temos aqui uma nova modalidade chamada diálogo competitivo. O que é isso? É uma modalidade incluída nessa lei nova, né? Não existia na lei anterior, então ela é bem atual. Ela é importada de outros países, aí Portugal tem algo parecido com isso, que seria
um serviço, uma inovação que nem mesmo vamos imaginar que o município não sabe como resolver, não sabe qual tecnologia aplicar naquela situação, e ela abre um diálogo, ela vai trazer empresas que vão trazer essa resposta, né, trazendo essa situação inovadora para resolver esse problema. Após eu descobrir como eu posso fazer esse problema, como eu posso resolver esse problema, a administração lança um segundo edital que aí sim vai contratar. Então, no diálogo competitivo, ela abre o diálogo, conversa com o empresa A para tentar achar a solução. A empresa A vai fornecer a solução que ela acha inovadora. A empresa B também vai trazer uma outra ideia. E aí, no final das contas, você abre o edital. Você que eu digo na administração pública, imagina que vai conseguir definir, conseguir a melhor ideia, e aí sim abre o edital para contratação. Então, é possível que você que deu a ideia não seja a mesma pessoa que vai ser contratada para prestar o serviço. É uma modalidade ainda que a gente não vê ainda direito como vai ser essa aplicação da lei, né? A lei é recente. Então, os municípios, principalmente, né, estão esperando aí o Estado ou mesmo a União realizar esses procedimentos para que tenha uma base mais interessante, né? Tenha experiência para usar como base. Então é algo bem recente, mas as bancas estão gostando de cobrar diálogo competitivo. Então, o diálogo competitivo vai sempre estar associado com inovação, com algo que a administração pública não sabe como resolver aquele problema, mas precisa, além do debate, da conversa, do diálogo, eu preciso de uma situação inovadora aqui para resolver esse problema. Então, gente, essas são as nossas 5 modalidades. O pregão, a forma mais simples aqui, bens e serviços comuns, a concorrência, bens e serviços especiais, o concurso, né, com essa atividade cultural, artística, científica, o leilão para vender bens e o diálogo competitivo para dialogar e achar a resposta mais inovadora aqui para resolver um problema da comunidade. Beleza, nós temos 2 modalidades que foram excluídas nessa nova lei. Então, é interessante que você saiba que não existe mais, porque pode vir a ser cobrada na sua prova. Então, se cai lá, tomada de preço é uma modalidade? Não na lei nova. O convite é uma modalidade? Não na lei nova. Então, se o seu edital cai em licitação de contratos, e a partir de 2024 agora, né, nós temos somente a Lei 14.133 vigorando, né, a Lei 8.666 já não existe mais no nosso ordenamento, então essas modalidades vão vir para lhe confundir. Se vê convite, você risca. Não é modalidade mais da nova lei. Se vê tomada de preço, você risca. Então você fica somente com essas 5 modalidades aqui. Perfeito. Precisa me aprofundar aí. Precisa ler, né, aqui para a gente entender um pouco mais. Todos esses conceitos estão lá espalhados ao longo da legislação. Olha só, gente. Cada modalidade vai ter um agente de contratação. O agente de contratação, ele é o sucessor espiritual aqui do presidente da licitação. Quem conhece um pouco sabe que existia uma comissão de licitação onde tinha um presidente e membros que faziam o auxílio desse presidente. Agora a gente tem a figura do agente de contratação, que vai ser um servidor efetivo, não vai ser um servidor comissionado. Ah, mas lá no meu município vai ter um cargo de comissão para agente de contratação. Beleza, mas nesse cargo tem que ser ocupado necessariamente por um servidor efetivo, está lá no artigo 8º da Lei de Licitações. O artigo 7º fala de agente público, e o artigo 8º fala sobre o agente de contratação. Então, no pregão, como é que chama esse agente de contratação? Vai ser o pregoeiro. Na concorrência, vai se chamar agente de contratação. No leilão, leiloeiro. Concurso, né, como é um serviço, é um ato aqui, né, artístico, cultural, científico, eu preciso de uma banca que seja especialista naquilo. O diálogo competitivo também prevê a instituição aqui de uma comissão, também com servidores efetivos. Então, é uma comissão que vai dialogar e vai decidir aqui como vai ser adquirida essa melhor proposta. Beleza? Então, pregoeiro aqui no pregão, existe um rito comum chamado artigo 17, que serve tanto para o pregão como a concorrência. É o passo a passo aqui da sua licitação. Olha só. Primeiro nós vamos ter aqui, gente, a fase preparatória. O que é isso? A administração pública vai ver o que é que precisa contratar.
Aí eu preciso de merenda escolar, eu preciso contratar carne, arroz, macarrão, fazer esse levantamento interno e saber o que é necessário para abrir esse edital. Então vai ser feita, né, uma pesquisa, um levantamento de dados de forma interna para saber as necessidades. Ah, eu preciso comprar carros, eu preciso comprar mesas, cadeiras, material de expediente, computadores. Então vai ser feito esse levantamento de forma interna. Pronto, já sei que eu preciso comprar 10 computadores, preciso contratar 1 tonelada de carne. Já sei esse levantamento, agora eu vou lançar o edital da licitação. Esse edital vai ter um prazo que ele vai estar lá aberto para que venha esses licitantes, essas empresas ou essas pessoas físicas, a depender do edital, eles vão participar desse pregão aqui, né, no rito comum, e vão apresentar seus lances e propostas. Após apresentar esses lances, vai haver lá lances livres, lances abertos. Na concorrência, inclusive, pode acontecer aqui lances fechados também. A proposta bem fechadinha. No pregão, esses lances vão ser verbais. E aí, quem ganha, né, no final das contas, vai ser aqui o nosso ganhador da licitação. Então, tirei o primeiro lugar, fulano tirou o segundo, ciclano tirou o terceiro. Diante dessa aprovação, né, desse julgamento, onde ele vai vencer provavelmente, eu vou ver a parte da documentação, a habilitação. Interessante, gente, entender aqui uma coisa, porque essa habilitação na lei passada ela era antes. Né? Não no pregão, mas no rito comum a gente tinha essa habilitação como primeiro. Então o que acontecia? Primeiro a administração se debruçava com vários documentos para depois ir para o que interessava, que era as propostas. Hoje, como regra, nós temos as propostas sendo analisadas primeiro, e aí eu só vou analisar a documentação de quem ganha para saber se está tudo ok. Então a habilitação é importante, você tem que ter os requisitos que aquele edital vai cobrar. Então existe lá uma documentação base e você vai ter que atender aqueles critérios, né? Você vai ter que ter aí a sua empresa, vai ter que ser possível e capaz de fornecer aquele serviço para o qual você está se candidatando. E aí nós vamos ter uma fase recursal e ao final de tudo aí o secretário vai homologar, né, tem a adjudicação e a nossa homologação aqui, que é dando o final da licitação. A partir dessa homologação, gente, depois que estiver tudo ok, é que vem o contrato. Então a licitação, aqui o rito comum, né, que abrange pregão e concorrência, tem todo esse passo a passo. Eu tentei aqui, claro, estou omitindo muita coisa porque estou tentando passar isso de uma forma mais rápida aqui. Mas é o que mais importa para vocês. E aí, gente, a nossa regra, peguei essa figurinha da internet, né, não achei aqui o autor para poder... Eu até ia produzir uma, mas achei essa interessante. E aí eu não sei quem é o autor, mas vai nos ajudar aqui com essa finalidade acadêmica. Então, olha só. A regra do serviço público aqui, da prestação, é a contratação da licitação. Então, eu preciso fazer a licitação como regra. Porém, a lei vai trazer hipóteses onde o município, o Estado da União vai realizar a nossa contratação direta, sem fazer nenhuma dessas modalidades, sem fazer nenhum desses procedimentos. Claro que vai ter um procedimento simplificado, mas não é tão burocrático como o procedimento da licitação, que é a dispensa, está previsto no artigo 75, e a inexigibilidade. Gente, a dispensa nós temos aqui diversos casos. Então o interessante é que vocês saibam quais são, na verdade, os casos de inexigibilidade. Para quê? Para que caso caia na prova esse tema, você faça por exclusão. Isso aqui é inexigibilidade, então eu sei que isso aqui provavelmente é dispensa. Então, é claro que é interessante que você veja o 75 para ter também conhecimento geral, pelo menos superficial, do que seriam as causas de dispensa, mas você entendendo a inexigibilidade fica mais tranquilo. Olha só. O que é inexigibilidade e o que é dispensa? Na inexigibilidade, gente, e se comer aqui um G, o G aqui na voz é porque tem muito I aqui pra gente, né, fácil de confundir. Nesse procedimento aqui, é inexigível porque é inviável a competição. Esse produto
ele atende aqui uma inviabilidade. É impossível se realizar a licitação, a compra, né? Então, se é impossível, se é inviável, vamos botar assim, se é inviável a contratação, essa contratação vai ser inexigível. Exemplo, nós temos aqui a ideia do fornecedor exclusivo. Eu preciso contratar a vacina do Covid. No começo só tinha uma pessoa que fazia, uma empresa que fazia. Eu vou fazer uma licitação para trazerem propostas. Se só tem uma pessoa, gente, que pode fornecer esse serviço, essa vacina, ela é o quê? Inexigível. É inviável a competição. Entendeu? Então, o fornecedor exclusivo não é o cara que tem um iPhone só na tua cidade, não, tá? É um serviço que é inviável. Então, o caso concreto vai lhe trazer. É inviável, é impossível trazer aqui, fazer essa licitação. Nós temos aqui o artista, né, reconhecido aí. Imagina aqui você que gosta aí do Jorge Mateus, né, você gosta do Luan Santana, Gustavo Lima, Aviões de Forró, Wesley Safadão. Eu gosto também de outras bandas, aqui o Ahá, por exemplo. Então, o Roberto Carlos da vida, só existe um artista daquele tipo. Né? Não é um negócio que tem todo dia sai um Roberto Carlos, né? Todo dia não sai um Wesley Safadão, para quem gosta. Então, esse cara, a Ivete Sangalo, por exemplo, né? Vamos aqui abrir o leque. Então, a contratação desse artista, imagina ele, vai pegar aqui um envelopezinho, vai botar debaixo do braço, vai chegar no dia da licitação lá e vai dar a melhor proposta para tocar lá no teu município. Tu acha que isso vai acontecer mesmo? Então, o que é que vai acontecer? Geralmente vai haver um procedimento simplificado aqui. Geralmente, né, eu estou botando aqui as possibilidades. O gestor da sociedade, a gestora vai fazer uma pesquisa, saber quais são os artistas que aquela comunidade tem interesse em ver. E aí sim, através desse empresário exclusivo, ele faz a contratação direta através da inexigibilidade. É inviável a competição, só existe aquele artista. Não existe a possibilidade, né, de fazer uma licitação com eles. Aqui nós temos os serviços técnicos especializados. Imagina que você precisa do parecer aqui, ou você quer uma obra do Oscar Niemeyer. E só existe uma obra não, né? Só existe uma pessoa como Oscar Niemeyer. Então há uma especialização na coisa aqui, né? Imagine que você quer um parecer do professor Miguel Reale. Então, Miguel Reale, do Rogério Greco, né? Você quer aí do Matheus Carvalho, você quer um parecer de uma pessoa que tem grande visibilidade. Então, essa pessoa é inviável à competição, né? Vamos estar assim. Nós temos o credenciamento. O credenciamento, ele tem a mesma ideia da inviabilidade de competição. Não por ter só um, não existe só uma pessoa, mas porque a administração pública quer que todo mundo participe. Então eu quero que o serviço seja prestado por todo mundo, por quanto mais melhor. Imagina a seguinte situação, onde o Detran ele quer que você tire a sua habilitação e você vai escolher aí, né, qual consultório você vai, né, qual clínica você vai fazer os seus exames. O Detran geralmente faz um credenciamento e ele chama quem quiser aqui participar do credenciamento, vem, que se você pegar 10 clientes, eu pago os 10. Se você pegar 5 clientes, eu lhe pago 5. Então, abre a oportunidade para outras empresas participarem, prestar esse serviço, e quanto mais, melhor. Imagine um município que abre um credenciamento para prestação de exames. Então, esses exames vão ser fornecidos pelo maior número de empresas que desejem participar. Eu não limito a só um. Ela é inviável não porque existe um, mas ela é inviável porque a administração quer que todo mundo, quanto mais, melhor aqui, né, no credenciamento. Beleza? Espero ter ficado claro esse ponto aí. Os exemplos aqui são os mais básicos mesmo. E aí, gente, uma modalidade nova aqui, né, uma forma nova de inexigibilidade que foi incluída é a compra ou alocação de imóveis, no sentido de que esse imóvel ele atende às expectativas daquela administração pública. Eu quero alugar o prédio para ser a Secretaria de Educação do meu município. Então aquele prédio atende perfeitamente aquelas condições. E se só tem aquele prédio que atende as condições, eu não vou fazer licitação. Eu vou contratar de forma direta. Na lei passada,
A compra e locação estava incluída na dispensa e nessa lei houve essa correção e incluiu, acredito que corretamente, aqui como inexigibilidade, não como dispensa. Então, um ponto importante, porque se você estudou 8666, você pode entender a compra como dispensa e agora ela é inexigibilidade, então cuidado com essa possível pegadinha. Professor, mas fala da dispensa um pouquinho? Claro. A dispensa, gente, por exemplo, em razão de emergência, que emergência é essa? Imagina que teve uma decisão judicial no seu município e o seu município precisa urgentemente aqui precisa contratar um medicamento que não está sendo fornecido diretamente por ele. Ele vai fazer uma licitação para contratar aquele remédio, para comprar, buscar aquele fornecedor para contratar aquele remédio, até possível fazer, tá? Na dispensa é possível fazer a licitação, mas diante dessa liberação da lei, dessa dispensa da lei, ele não vai realizar o procedimento mais burocrático. Então, ele vai comprar diretamente através dessa autorização que foi dada pela lei. Então, em razão de emergência, é um caso, compras de pequena monta e o valor que a lei estabelece aí, todo ano ela vai atualizar. Hoje, se não me engano, está 58 mil para, enfim, 58 mil e 104 mil. Eu preciso revisar essa informação, mas eu coloco aqui como legenda para vocês os valores atualizados aqui da dispensa, né? Até esse valor, o seu município, o estado da União está liberado a comprar. São as compras aí autorizadas pela legislação. Vou colocar aqui na legenda esses valores para vocês, atualizados. Certo? Então, temos aqui também o caso da licitação deserta e a licitação aqui também, né, fracassada. Na deserta, eu fiz a licitação, imagina para a merenda escolar. Não foi ninguém, não teve nenhum interessado. Não tem ninguém deserto, não lembra ninguém na deserta, não há interessados. Então eu vou ter que entrar com outra licitação. No caso de licitação deserta, é dispensável a licitação. No caso de licitação fracassada, teve interessados, mas esses interessados não atendiam às condições. Então no final ela foi fracassada. Também há uma possibilidade aqui de dispensa. Show de bola. Então eu espero que você leia o artigo 74 e 75 para fixar melhor isso aqui. E aí a gente passa, né, dessa primeira parte aqui, vamos para nossas questões de licitações. Primeira questão. Banca Consulpan 2022, aqui Prefeitura de Irauçuba, Ceará. Aqui vamos fiscal ambiental. Assinale a alternativa que não expressa um dos princípios básicos na qual a licitação é processada. Gente, é o seguinte, aqui a gente vai ter o artigo 5º com, se não me engano, 22 princípios aqui, fora outros espalhados pela lei. Tem que aprender tudo? Não, né? Tudo... claro que com o tempo você vai absorvendo a ideia dos princípios. É importante que você faça a leitura. Vou botar aqui o artigo 5º, mas existem muitos princípios. Então, aquele LIMP que a gente já estudou, alguns outros aqui que a gente já estudou, moralidade, publicidade, eficiência, o interesse público aqui, a probidade, que é basicamente o mesmo que moralidade. O que a gente tem de interesse aqui para a gente entender? Ó? Nós temos a ideia do princípio do planejamento, então tudo isso, né, a gente viu que a licitação ela tem toda uma preparação prévia antes de lançar o edital, então há essa ideia do planejamento. Há a transparência, que é um passo a mais do que a publicidade, né? As pessoas têm que entender, além de ser publicado, eu tenho que fazer ser entendido pela população. Aqui, ó, também interessante a ideia da segregação de funções. Na licitação, antigamente, a gente tinha o presidente, os membros, e agora a gente tem o agente de contratação. E esse agente de contratação, ele vai poder ser assessorado por outras pessoas, existir outras pessoas, outros ajudantes, né, outras pessoas que vão auxiliar. Então, nesse sentido, é importante que uma pessoa faça o levantamento de preço, outra fique responsável por outros atos e haja dentro desse procedimento uma segregação das funções. Não fique concentrado em uma única pessoa. É um princípio bem importante aqui, inclusive. Nós temos o princípio da motivação, então tudo deve ser motivado, explicado, exposto. Vinculação ao edital, o que é isso? O edital é conhecido como a lei da licitação, então tudo que tem lá deve ser seguido à risca. Claro que se houver alguma ilegalidade,
se houver alguma cláusula no edital que não seja compatível com a legislação, é possível haver essa impugnação. O julgamento, gente, ele é objetivo. É por isso que existem os critérios de julgamento, chamado antigamente de tipos de licitação: menor preço, maior desconto, maior lance, técnica e preço. Então, quando eu tenho esse critério na licitação de menor preço, eu não posso, eu quero o mais bonito. Não existe esse critério, né? Se o critério é menor preço, eu tenho que ver dentro das propostas qual é o menor preço. E esse é um julgamento objetivo, né, de acordo com o edital. Segurança jurídica a gente trabalhou, razoabilidade também, celeridade, interessante aqui, né? E é importante essa celeridade que foi trazida aqui pela lei nova, deixando como regra aquela inversão de fase do passado, primeiro as propostas, depois a habilitação. Isso é interessante. E também a gente não pode esquecer o desenvolvimento nacional sustentável. Aqui, né, a gente tem que pensar no nosso meio ambiente, aquela ideia do que essas gerações agora, a gente, na nossa geração, tem que deixar algo para o futuro, né? Então tem que utilizar os recursos de forma sustentável, esse desenvolvimento aqui da nação de forma sustentável. Então vamos ver aqui, né, a ideia, qual é o que não expressa um princípio básico da qual está sendo processada. Probidade, gente, probidade tem que ser, né? Probidade, ele é quase uma moralidade. Julgamento objetivo, também, né? A gente acabou de ver, eu tenho que atender os critérios de julgamento aqui da lei: menor preço, maior lance, enfim, cada modalidade vai trazer os seus critérios. Impessoalidade também, julgamento objetivo também. Eu só não lembro de ter visto essa originalidade, não é um princípio básico aqui das licitações, certo? Então, quer reforçar esse ponto, né? Leia o artigo 5º aqui, ele vai ser um artigo que vai dar esse norte aqui. Aí, se você não tiver entendido essa minha explicação aqui, que foi realmente bem básica, mas só para alertar o que eu tenho visto em questões aí afora, são os princípios mais atuais aqui da licitação. Nós temos também uma ideia do sigilo das propostas, tá? Apesar de ter transparência, apesar de ter publicidade, algumas propostas, pela própria ideia da licitação, precisam manter sigilosas até a abertura. Então vai haver essa publicidade diferida, vamos dizer assim, que é um ponto relevante aqui dentro. Beleza, então primeira questão, letra B, vamos lá. Questão 2. Banca Consulpan, Iquitim, Rio de Janeiro, 2023. A modalidade de licitação restrita em que a administração pública vise a contratação que envolva a condição de inovação tecnológica ou técnica. Olha só, gente, a gente já falou sobre isso. Tá aqui o amarelinho que eu acho mais legal. O pregão, eu tenho bens e serviços comuns. A concorrência, bens e serviços especiais. O concurso, eu tenho atividades... eu sempre estou empacando aqui, né? Porque eu estou alterando a cultura artístico, científico e cultural. Estou trazendo cultura para frente, não sei porquê. O leilão é quando a administração, eu quero me desfazer dos bens. Qual a modalidade nova que trouxe essa ideia de inovação? Eu só tenho aqui a possibilidade do diálogo competitivo. Essa é a nossa alternativa e está caindo bastante em prova. Então, dá uma lidazinha de diálogo competitivo, claro que em todas, mas vê lá o conceitozinho mais bonitinho que a lei traz também aqui. Vamos lá para a questão 3, então, né? Aqui, ó, ano 2023, Banca Consulpan, órgão Iquitim. Só pegar aqui o pincel novamente. Vamos lá. Acerca das modalidades de licitação conforme a 14.133. Beleza. Letra A. São modalidades de licitação a concorrência, beleza, o pregão, a tomada de preço do concurso. Ah, gente, tomada de preço não, né? A gente acabou de ver aqui que a tomada de preço é da lei antiga. Se você está estudando a lei nova, você já sabe, exclui logo isso aqui. Concorrência, pregão, concurso, diálogo competitivo, leilão, sim. Tomada de preço e convite está fora. Então, para quem está já vindo a lei nova, ótimo. Para quem que transitou pelas duas, né? Cuidado para não confundir esse ponto aqui. Não existe mais tomada de preço. B. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lance, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor de forma definida da edital. Perfeito, gente. O leilão vai ter um procedimento próprio, tá? A gente estudou, passou aqui por cima só do rito comum 17, mas o leilão tem um procedimento próprio que não vai ser aqui, vai ser o contrário, né? Não é a proposta mais baixa, que ele vai ser quem trouxer aqui, né, essa proposta melhor aqui, né, mais alta, né, um maior lance,
aqui. Então, beleza, concluída a fase de lance, esperada a fase recursal, efetivado o pagamento pelo licitante na forma definida no edital. Perfeito. Não exigirá cadastro prévio. Isso aqui era uma coisa das licitações antigas, né? Você, para participar, tinha que fazer um cadastro lá dentro da administração pública. Até algumas ainda fazem isso, né? Hoje é possível, mas não é comum mais, não, nem necessário registrar previamente para participar de uma licitação. C. Aqui. Já tinha botado aqui um traço vermelho. Ó. Então, para D, vamos aproveitar esse traço aqui, gente. Na modalidade de diálogo competitivo, a administração poderá revelar outros licitantes. Não sei de onde surgiu esse traço vermelho, mas tudo bem. Não poderá, tá, gente? O diálogo competitivo, imagina, você está fazendo aqui uma modalidade de licitação nova, você está discutindo aqui ideias inovadoras, uma proposta inovadora, você não pode sair contando o que você conversou com A e B. B está conversando aqui, você diz, mas lá tem uma proposta muito melhor. Você vai escutar cada proposta para depois escolher a que você achar melhor e aí sim abrir o edital para contratação. Não necessariamente, como eu disse, a pessoa que deu aquela proposta vai ser a pessoa que executará o serviço. Então não poderá revelar essas soluções aqui, tá? Não é possível fazer isso. Letra C, né? Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecionar mediante credenciamento ou licitação na modalidade de concorrência, é pregão. Tá? Quando você lê o artigo lá sobre concurso, você vai ver que é por pregão. Beleza? Então, tá errada a letra C. A nossa correta seria a letra B aqui. Deixa eu pegar aqui o amarelo. Leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim concluída a fase de lance. Perfeito aqui. Não passa para frente. Questão 4. Em conformidade com a Lei 14.133, que estabeleça a Lei de Licitações e Contratos, é correto afirmar ser uma das modalidades de licitações expressas na lei. Letra A, menor preço. Letra B, maior desconto. Letra C, maior retorno econômico. Letra D, pregão. Gente, há uma tentativa de confundir critério de licitação com modalidades. Tipo de licitação com modalidades. Aqui são todos critérios de contratação. Critérios objetivos, né? Aqui é o menor preço, o maior desconto. A única que é modalidade aqui, que é o rito, é o pregão. Essa aqui tá até fácil, né? Mas não caia na besteira de errar, de confundir, não. Já houve aí concurso onde havia uma questão aberta que pedia para você falar dos tipos de licitação. Aí o cara começou, a concorrência, o pregão. Ele confundiu tipos com modalidades. Então, são a mesma coisa. Aqui faltava a letra E, mas da mesma forma aqui é só um critério objetivo também. Vamos lá então para a quinta questão, né? Ano 2023, Banco Consulpan, TCM Pará, auditor de controle externo na área de engenharia. Vai trazer aqui um texto, né, bem interessante. Vamos lá trazer aqui esse texto. A nova Lei de Licitações 14.133 estabelece normas gerais de licitação e contratação para administração um pouco indireta, autárquica e fundacional da União. Do DF dos municípios, abrange os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do DF. Os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho da função administrativa, ok? Bem como também abrange os fundos especiais e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela administração pública. Aqui eu tenho que fazer só um adendo, gente, porque empresa pública e sociedade de economia mista tem a sua lei própria, né? Só aqui, eu pegar o númerozinho dela, 13.303 de 2016. Só para pegar aqui, é isso mesmo, só para não errar aqui o número, o desencargo. Essa lei é conhecida como a Lei das Estatais. Ele vai trazer o procedimento próprio dessa empresa pública e da sociedade de economia mista. O que vai ser aplicado aqui da 14.133 em regra vão ser os crimes que foram trazidos aqui por ela. Então, só esse adendo aqui, né, porque esse textozinho ele pode trazer alguma confusão em relação a isso. Essa questão é um pouco mal feita, porque ela exige o decoreba da pessoa. Então, questão difícil por isso. Vamos lá. Com relação a essa lei, tem-se as sentenças. Olha só. A licitação será conduzida por agente de contratação, perfeito. Pessoa designada pela autoridade competente, de servidores efetivos e empregados públicos, perfeito. Né? Tem que ser efetivo esse cara para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento até a habilitação. Aí errou aqui, ó. A habilitação não, gente, até a homologação. Ele leva até a homologação, aí ele passa
né, para o secretário que vai realizar essa homologação, e aí vai haver a contratação depois, já outra pessoa que vai fazer isso. Então, até a homologação, né, estava tudo corretinho, o agente de contratação ele vai fazer esse trâmite, né, esse procedimento todinho, mas depois ele passa a bola lá na habilitação. Então essa aqui está errada. Item 2. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, beleza? Ressalvadas as hipóteses de informações cujo o sigilo seja imprescindível à segurança da administração e do Estado na forma da lei. Cara, que questão péssima. A gente está errado só esse termo aqui, porque literalmente lá tem sociedade e Estado. Salvo engano, no artigo 8º, deixa eu só pegar aqui uma pescazinha, mas salvo me engano é o artigo 8º aqui dessa questão. Então, questãozinha que vem em si mesmo para o mal, né? Ela não agrega em nada aqui nesse ponto. Deixa eu só pegar aqui esse artigo para que vocês anotem aí o artigo 13 aqui, ó. O artigo 13 fala sociedade e Estado. Então é isso, tá? O errozinho está na administração, mas todo o resto está correto, inclusive aquela ideia do sigilo das propostas, é isso? A necessidade para poder não haver aqui nenhum prejuízo à administração pública. Item 3. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades a quais se destinam. Beleza. Vedada a aquisição de artigos de luxo. Beleza. Em regra sim, tá? Aqui a gente também tem um artigo, né, que é o artigo 20, que fala exatamente essa premissa aqui em relação à lei 14.133. Então só o item 3 está correto. Qual seria a alternativa aqui, então? Item 2, cadê? Item 1 e 2 são incorretos. Questãozinha chata por conta desses detalhes, né? Tudo pareceu bonito, verdadeiro, mas esse ponto deixou isso. Vamos lá então para frente. Questão 6. A licitação será inexigível quando houver inviabilidade de competição, como na seguinte situação. Então, questão aqui que envolve, aqui gente, inexigibilidade. É inviável a competição. Qual seria a correta? Vamos ver aqui. Para fornecimento de bens e serviços em razão de emergência, emergência já vimos aqui, inclusive, né? A gente não aprofundou tanto, mas emergência é dispensa, né? Não posso confundir dispensa com inexigibilidade. Dispensa é até possível fazer a licitação, mas olha só, a lei dispensa. Inexigibilidade é inviável à competição, não há como fazer. Letra B. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica, gás natural com concessionário permissionário autorizado, segundo as normas da legislação específica. Não, isso aqui não é inexigibilidade. Inexigibilidade eu só tenho 5 formas aqui. A gente viu credenciamento, fornecedor exclusivo, artista consagrado, aquele cara que, né, é exclusivo ali, né, o serviço especializado, e também na compra e locação do imóvel. C. Para aquisição e restauração de obras de arte. E também não, gente, que vai para dispensa, tá? D. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada. Está aqui nossa alternativa, né? O artista consagrado é inexigível, né? Inviável à competição, logo inexigível. Dá uma lidazinha no artigo 74, 75, de leitura que para licitação é obrigatória. Beleza, então, né? Vamos então encerrar aqui a aula de licitações e vamos passar para contratos administrativos. E aí a gente vai dar continuidade, então, na resolução de questões.